Fala filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Max Scheler e Karl Jaspers. Segundo o Max Scheler, que viveu de 1874 a 1928, o amor é uma ponte do conhecimento mais pobre para o mais rico, ou seja, do conhecimento mais pobre para o enriquecimento no campo dos valores do amor. Qual que é o contexto, a área em que o Max Scheler desenvolve essa teoria? Na área da ética. A abordagem que ele faz é uma abordagem da fenomenologia, fenomenológica, ou seja, daquilo que aparece como fenômeno para a nossa consciência. Fenomenologia quer dizer isso, o estudo dos fenômenos, e fenômeno é aquilo que aparece, aquilo que está em evidência, aquilo para o qual a nossa consciência tende, porque a nossa consciência é intencional, ela tende para as coisas. E aí ele vai então fazer essa abordagem fenomenológica, em especial do amor e da existência humana. Antes dele, em 380 a.C., Platão escreve o Banquete, uma exploração filosófica da natureza do amor e do conhecimento. No século XVII, o Blaise Pascal escreve sobre a lógica do coração humano. Inclusive, ele diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece, ou seja, a razão não pode ou não consegue explicar muitas das coisas que nós experimentamos, em especial os sentimentos. Ela não consegue explicar nem os sentimentos, nem o sobrenatural. E por isso a razão ela é limitada. Apesar dele ser um racionalista, ele é um crítico do racionalismo e um crítico, inclusive, de Descartes, de René Descartes. No início do século XX, o Edmund Husserl desenvolve seu novo método fenomenológico para estudar a experiência da mente humana e daquilo que a nossa consciência, a nossa mente capta da realidade, ou aquilo que aparece como enquanto fenômeno para a nossa consciência. Por isso o Ronaldo tinha um apelido de fenômeno, porque ele está sempre em evidência, sempre aparecendo. Começou aparecendo por conta de seu futebol, depois começou a aparecer por causa dos travestis, e atualmente ele aparece porque não tem nem como não notá-lo, tamanha sua evidência, tamanho fenômeno ele é por conta da sua gordura, Então, depois, em 1954, o filósofo polonês Karol Wojtyła, o Papa, mais tarde o Papa João Paulo II, escreve sua tese de doutorado sobre o próprio Max Scheler, reconhecendo a influência do filósofo no catolicismo romano do século XX. O filósofo alemão Max Scheler pertence ao movimento filosófico conhecido como fenomenologia, que tenta investigar todos os fenômenos da nossa experiência interior, da nossa consciência, o estudo da consciência, das suas estruturas e como ela capta os fenômenos da realidade. Scheler disse que a fenomenologia tende a se concentrar no intelecto ao investigar as estruturas da consciência, passando ao largo de algo fundamental, a experiência do amor ou do coração humano. Aí ele começa a partir para a análise que vai se assemelhar muito à do próprio Pascal. Ele introduziu a ideia de que o amor cria uma ponte do conhecimento mais pobre para um conhecimento mais rico, no ensaio intitulado Amor e Conhecimento, que ele escreveu em 1923. O ponto de partida do Scheler, emprestado do filósofo francês do século XVII, o Blaise Pascal, é que há uma lógica específica do coração humano que não é uma lógica racional, passiva de compreensão pela razão. É uma lógica diferente da lógica do intelecto, Parteira, ele fala também da parteira espiritual, é o amor, acreditava Scheler, que torna as coisas manifestas à experiência, tornando possível o conhecimento. É graças ao amor que o conhecimento pode ocorrer. E aí também ele une filosofia com fenomenologia, porque filosofia significa justamente isso, amor ao conhecimento. Então é um amor que faz com que você busque as coisas, em especial o próprio conhecimento, e ele que enobrece, torna mais rico o conhecimento. Scheler escreveu que o amor é um tipo de parteira espiritual, ele que faz com que demos à luz do conhecimento, capaz de nos puxar em direção ao conhecimento. Tanto o conhecimento sobre nós mesmos, quanto o conhecimento sobre o mundo. É o determinante primário da ética, das possibilidades e do destino de uma pessoa. Na essência, na visão de Scheler, o ser humano é uma coisa que pensa, como disse o filósofo Descartes no século XVII. Não é uma coisa que pensa, como disse somente uma coisa que pensa, como disse o filósofo Descartes no século XVII, mas um ser que ama. Então, muito mais do que um animal racional, nós somos um animal sentimental, um animal que ama. A filosofia é um movimento determinado pelo amor rumo à participação na realidade essencial de todas as possibilidades, segundo Max Scheler. Outros filósofos relacionados a ele aí o Platão, o Blaise Pascal e o Edmund Husserl. Platão porque fala do amor como desejo de busca, e isso acaba nos levando à ascensão do conhecimento.
o Pascal por dizer que o amor funciona numa lógica diferente da lógica da razão, e a fenomenologia que vai fazer com que o Scheler se atenha a um fenômeno específico, que é o fenômeno do amor, que segundo ele é o que nos leva ao conhecimento e nos faz superar o conhecimento mais pobre até chegar no conhecimento mais nobre, mais rico, que se dá graças ao amor que nos leva a essa busca. E para o Karl Jasper, somente como um indivíduo, um homem pode se tornar filósofo. Karl Jasper, que viveu de 1883 a 1969. Qual que é o contexto, a área que ele aborda? A epistemologia. O que é epistemologia? O estudo do conhecimento. Logia é estudo, episteme é conhecimento. Os gregos, em especial Platão, fizeram a diferenciação entre episteme e doxa. A doxa é opinião, e opinião é particular, é individual, é privada. A opinião é igual o ás de copa, todo mundo tem um de vocês, né? E o meu ninguém tem. Então, é algo individual, privado, não é universalmente válido enquanto o conhecimento busca ou aspira à universalidade, ser válido em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, por isso é considerado universal. Qual que é a abordagem dele? A abordagem dele é do existencialismo. Então, no campo da fenomenologia também ele vai abordar um fenômeno específico, a existência humana, a partir de uma perspectiva cristã. Antes, em 1800, o Soren Kierkegaard escreve sobre a filosofia como uma questão de luta do indivíduo com a verdade, uma luta com a verdade e em busca dessa verdade. Seria como aquela luta que tem na Bíblia, né, com um dos filhos de Abraão, luta com Deus. Agora eu me esqueci qual, não lembro se é o Esaú. Em 1880, Friedrich Nietzsche diz que Deus está morto, que não existem verdades absolutas e que devemos repensar nossos valores. Porque se Deus morreu, os valores construídos em cima dessa crença, eles devem ser substituídos por valores que nos engrandecem. Porque esses valores religiosos que foram construídos em cima da ideia de Deus são valores castradores que proíbem e consideram pecado e mal tudo aquilo que aumenta a nossa vontade e potência, a nossa energia vital. Em 1920, o Martin Heidegger afirma que a filosofia é uma questão acerca de nossa relação com a nossa existência. E ele vai falar sobre o ser, sobre o ente, e também como é possível desenvolver uma existência inautêntica, que é quando a gente não se torna a gente mesmo. Somos tentados em todos os momentos, a nos tornarmos o que os outros querem que a gente seja. E aí, por conta disso, porque nos tornamos quem os outros queriam que a gente fosse, que a gente vive essa existência inautêntica, mas isso promove em nós uma angústia. Uma angústia porque nós nos percebemos como seres limitados, seres temporais, como um ser para a morte, e diante da morte a gente percebe que a gente não está sendo a gente mesmo, não está vivendo uma existência autêntica. Vivemos ou o que nossos pais queriam que a gente fosse, ou quem nossos professores queriam que a gente fosse, o nosso patrão, ou o nosso parceiro sexual, ou parceiro de vida, né, parceiro conjugal. Então, por conta disso, a gente acaba se tornando algo ou alguém que a gente não é, mas nos tornando projetos que outros fizeram para nós. Então, aí você, a partir dessa angústia, experimentando-a, segundo Heidegger, é possível você superar essa condição de existência inautêntica e buscar uma existência autêntica, que é quando você constrói o seu próprio projeto e começa a ser você mesmo. Depois, a partir de 1940, as ideias de liberdade de Hannah Arendt são influenciadas pela filosofia do Karl Jasper. A Hannah Arendt vai falar sobre liberdade e também sobre o totalitarismo, esse controle do Estado total sobre a vida das pessoas que ocorreu no nazismo e no stalinismo. A partir de 1950, Hans-Georg Gadamer explora a ideia de que a filosofia progride por meio de uma fusão de perspectivas individuais. Ele que já está no campo da hermenêutica, ou seja, da interpretação, essas perspectivas individuais nascem dessa interpretação particular que cada um de nós temos. Para alguns, a filosofia é um meio de descobrir verdades objetivas sobre o mundo. Para o filósofo e psiquiatra alemão Karl Jaspers, por outro lado, a filosofia é uma luta pessoal. Fortemente influenciado pelos filósofos Kierkegaard e pelo Nietzsche, Jasper é um existencialista que sugere a filosofia é uma questão de nossas próprias tentativas de compreender a verdade. Já que a filosofia é uma luta individual, escreveu ele em 1941 no ensaio sobre a minha filosofia, podemos filosofar apenas enquanto indivíduos. Não podemos depender de ninguém que nos diga a verdade, ou ninguém pode nos dizer a verdade. A única verdade que existe é aquela nossa verdade, aquela verdade que a gente constrói enquanto indivíduo, a partir da nossa individualidade. Devemos descobri-la por meio de nosso próprio esforço, não por conta do esforço ou de esforços alheios.
Ele fala da comunidade de indivíduos, embora nesse sentido a verdade seja algo que compreendemos sozinhos, é na comunicação com os outros que compreendemos os frutos do nosso esforço e elevamos a consciência para além dos seus limites. E aí entra a questão, a ideia de transcendência dentro da filosofia existencialista, né? Transcender, ir além dos limites que são nos impostos pela própria realidade. Jasper considerou sua própria filosofia verdadeira apenas na medida em que ela auxilia na comunicação com os outros. Eu comunico com os outros a minha individualidade. E embora as outras pessoas não possam nos dar qualquer forma de verdade pronta, a filosofia permanece um esforço também coletivo, apesar de individual, predominantemente individual. Para Jasper, cada busca individual pela verdade é realizada dentro de uma comunidade, com todos os companheiros de pensamento que passaram pela mesma luta pessoal. Então o filósofo vive no reino invisível do espírito em busca da verdade. As ideias de seus colegas filósofos atuam como placas indicativas de trilhas potenciais para a compreensão que vai se dar sempre no nível individual para o Karl Jasper. Então, outros filósofos relacionados ao Karl Jasper, o Soren Kierkegaard, o Friedrich Nietzsche, o Martin Heidegger, o Hans-Georg Gadamer e a Hannah Arendt. Então, esse é um pouquinho da filosofia desses dois grandes filósofos do século XX, o Max Scheler e o Karl Jasper, ambos numa perspectiva relacionada com o cristianismo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.